ouvinte. Também temos a forma de interação através do telefone ou do WhatsApp aqui da Rádio Chapecó, 20 49 12 12. E integrando essa equipe de trabalho, além de mim, né, além desse âncora, Jean Spinato, trabalhador da Associação Espírita Nosso Lar, temos aqui conosco a Mona Lisa, do Centro Espírita Gotas de Luz. Bom dia, Mona Lisa. Bom dia Rafa, bom dia Jean, bom dia João e a todos que nos acompanham. E o nosso amigo Rafael, da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes. Bom dia, Rafa. Bom dia, Jean, bom dia, Mona, bom dia, João, que nos auxilia, bom dia a todos que nos acompanham. Isso. Então, o tema do nosso programa de hoje são vícios, segundo o Espiritismo. E antes de adentrarmos no tema da nossa, propriamente dito, da nossa conversa hoje pela manhã, vamos então ouvir um recado do nosso patrocinador, Palmar Impermeabilizações. A Palmar Impermeabilizações atua há 29 anos no ramo da construção civil, se consolidando como a principal empresa de impermeabilização, buscando sempre as melhores soluções para atender os clientes, com materiais de alto desempenho e mão de obra totalmente qualificada, o que é confirmado pelo tempo de atuação. Se você busca o que há de melhor em tecnologia e aplicação em impermeabilização em sua obra, entre em contato pelo fone 98432-2845 ou acesse @Palmar Impermeabilizações. Então, retornamos então com o programa Hora Espírita desse sábado, 28 de setembro de 2024. Último programa do mês de setembro. O ano vai passando rapidamente. E para que a gente possa conversar na manhã de hoje sobre esse tema, vícios, segundo o Espiritismo, quando a gente pronuncia essa palavra, vício, ou quando a gente se depara com ela, a gente imediatamente relaciona aqueles vícios clássicos, físicos, como drogas, o vício em álcool, além de outros vícios mais visíveis e mais presentes na nossa memória. Porém, além dos vícios físicos, nós temos os vícios morais, os vícios emocionais, os vícios de personalismo, que estão incrustados no nosso ser, que muitas vezes não nos damos conta de possuí-los. E muito pior, ele nos acompanha em nossos atos, em nossas palavras, em nossas atitudes, fazendo parte da nossa própria personalidade. Vamos repetindo sem nos dar conta que talvez seja o grande vilão da nossa jornada, nos prejudicando incondicionalmente. Então, a nossa conduta, o nosso caráter, a forma como nós interagimos, às vezes estão impregnadas desses vícios morais, emocionais e de personalismo, e nós não nos damos conta. E, o pior, não nos damos conta de que devemos nos livrar deles. Então, fique conosco para a gente refletir nessa manhã. Vamos trabalhar exatamente esse tema dos vícios, por que carregamos vícios, vida após vida, como trabalhá-los, como descobrir o vício que me prejudica. Acompanharemos hoje aqui nessa conversa no programa Hora Espírita. Então, para iniciar, Rafa, como a doutrina espírita aborda os vícios e os observa? E o que os espíritos superiores nos falam a respeito desse tema, vícios? Pois bem, então, a doutrina espírita observa esses vícios, né, esses males, digamos assim, em função desse nosso estágio evolutivo, como esses desajustes que são da ordem emocional, relativo justamente à nossa imperfeição ainda. Esse nosso estágio evolutivo, esses vícios, eles são muito presentes, né? Como o Gia comentou no começo, tanto eles de ordem física, né, os mais conhecidos, digamos assim, nossos, como também os de ordem moral, que a gente vai ver na sequência. Essa imperfeição, isso é caráter dos vícios, o que acontece? Ele faz com que a gente priorize, de certa forma, muito mais a questão material, mais essa questão mais imediata das coisas, do que o próprio ser espiritual que todos nós somos. Então, nessa ânsia, né, de buscar algum preenchimento, de certa forma, a gente busca em algumas situações, em algumas
coisas que, digamos assim, subjetivamente vai tentar preencher aquilo que está faltando, de certa forma, dentro de nós. Então, esses vícios, eles demonstram as situações de conflitos psicológicos que nos levam a buscar, de certa forma, algum tipo de fuga, né? Ou seja, é uma válvula de escape para que a gente preencha aquela situação de, muitas vezes, né, coisas que todos nós enfrentamos, as nossas dores da vida, os nossos desafios, as nossas angústias, os nossos medos, inseguranças. Tudo isso tem relação a esses nossos enfrentamentos do dia a dia que as pessoas, às vezes, nesse colapso, digamos assim, às vezes moral, emocional, acabam buscando essas válvulas de escape para poder preencher, né, aquela situação que tem que ser enfrentada. Mais cedo ou mais tarde a gente vai ter que enfrentar a vida como ela é, como nós somos. Então, de certa forma, os vícios eles podem até ser uma anestesia, digamos assim, né, para esses enfrentamentos. Então, como a gente disse, a visão espírita considera que esses métodos, né, que caracterizam os vícios é uma forma de defesa, né? Defesa para a gente acabar deslocando do objetivo principal que todos nós temos e levando nós para esse prazer momentâneo, para esse prazer imediato que acaba nos, de certa forma, prejudicando muito mais. Tu falasse que é o preenchimento, né? A gente tenta preencher algo que nos falta interno com o vício. Então, a gente vai adiando a nossa descoberta, porque a gente tenta com aquele vício preencher algo que a gente nunca vai preencher, então a gente vai caminhando e vai adiando. E o que seria o correto fazer é entrar para dentro de nós, fazer essa viagem interna, nos descobrirmos e trabalhar as nossas imperfeições. E é justamente isso, né? Os vícios, naquilo que o Espiritismo nos apresenta, ele pode ser adquirido na presente encarnação, ou nessa, ou também pode vir como desafios de encarnações passadas que já tivemos, né? Que a gente vem muitas vezes com aquela tendência para que numa nova oportunidade possa enfrentar de certa forma aquela situação que a gente já adquiriu em encarnações passadas, né? E dentre aquilo que os espíritos nos apresentam e nos mostram, Kardec faz exatamente um questionamento aos espíritos da codificação, os espíritos superiores, que qual que é, né, a pergunta que ele fez, que é a 913 do Livro dos Espíritos, dentre os vícios, qual que se pode considerar mais radical? E aí ele diz, inúmeras vezes se diz que é o egoísmo. Dele deriva todo o mal. Então, no estudo dos vícios, ele diz, estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Por mais que luteis contra eles, não conseguireis extirpá-los enquanto não atacardes o mal pela raiz, enquanto não lhe houver destruído a verdadeira causa. Ou seja, todo o vício, de certa forma, tem um caráter egoísta na sua essência. Então, se a gente não buscar na raiz do problema, né, naquele fato principal que ali está o que está desencadeando para que a pessoa vá na busca daquela situação, né, daquela fuga, daquela defesa, aquilo não vai cessar, né? Então, muitas vezes se tratam os efeitos e esquece da causa, né? E a causa tem um papel fundamental que é a responsabilidade de cada um, né? Então, se a pessoa não, digamos assim, quer também aquela mudança, o desejo do autoencontro, como a Mona comentou agora, sem dúvida nenhuma, esse vício ainda vai perdurar. E a gente falou no início, no texto introdutório, que existem aqueles vícios clássicos, né, que a gente automaticamente vincula a palavra, ou seja,
o alcoolismo, a drogadição e alguns outros que nos vêm imediatamente à mente. Mas além desses vícios nós temos outros, né, que não são necessariamente físicos e são tão prejudiciais quanto esses que a gente nominou, né, prejudiciais para a nossa evolução. Poderíamos falar um pouco sobre essa outra categoria de vícios, Mona Lisa? Sim. Os vícios físicos é bem fácil a gente pontuar, né? Porque todo mundo conhece. Mas existem os vícios morais, que todos nós temos. Existem os vícios emocionais, eu vou explicar cada um. E o vício principal que o Rafa acabou de falar, que é o egoísmo, que se chama vício do personalismo. Tudo gira em torno do eu. Então, os vícios morais são aqueles hábitos que dificultam, né? São os defeitos. Por exemplo, vícios morais que todos nós temos. Ciúmes, a preguiça, a cólera. São vícios que a gente tem, às vezes, nem se dá conta, né? E vai vivendo e vai alimentando aquilo. Então, são vícios morais. Os vícios emocionais são aquelas pessoas habituadas a sentir-se sempre insatisfeitas ou infelizes. Adoram reclamar. As hipocondríacas. E se a gente for analisar, tudo vai girando em torno do eu. A mim, sempre a mim, gira em torno da minha vida. E aí a gente chega no principal vício, que o Livro dos Espíritos, na questão 895, pergunta assim, os espíritos, Allan Kardec pergunta aos espíritos, a parte dos defeitos e os vícios sobre os quais ninguém se enganaria, qual é o indício mais característico da imperfeição? E ele responde, o interesse pessoal. E esse interesse pessoal é o vício do personalismo. É aquele que todos nós temos. É a síndrome de vítima, sempre eu tenho razão, tudo gira em torno da minha vida, eu faço tudo em benefício a mim. Prazer imediato, né? Exatamente. O que é para mim é bom, tudo é pro eu. Sempre pro eu. O resto, e esse vício todos nós temos, porque a gente sempre pensa primeiro na gente, depois nos outros. É um vício bem difícil da gente trabalhar e que a gente vai vivendo sem ter essa percepção que é um vício. Vícios morais, por exemplo, os ciúmes, a cólera, a maledicência são vícios morais que a gente tem incrustado em nossa vida, tem como hábito em nossa existência e a gente também não se dá conta. E que nos prejudicam e prejudicam os outros também. Porque a gente vai caindo vibração, vai vezes ter o destino certo, que é nosso melhoramento, nós vamos nos endividando e vamos nos comprometendo. Então, são vícios que às vezes a gente não se dá conta, porque por isso que a gente colocou ali no início do texto, que quando a gente fala em vício, todo mundo pensa no álcool, na droga, no sexo, na comida, no jogo, mas esse vício aqui do personalismo é o que leva a todos os outros, como o Rafa falou, que é o egoísmo, é o pensar somente em mim, é esse vício de personalismo que vai desencadear todos os outros vícios. Então isso é bem importante a gente analisar, porque todos nós temos algum tipo de vício ou vários. Se a gente for fazer uma autoanálise e começar a pensar, a gente vai notar que a gente tem vícios emocionais, que a gente se faz de vítima, tenta terceirizar as culpas, vícios morais, ciúme, maledicência, cólera, preguiça e tantos outros que a gente pode elencar aqui. E, claro, temos em maior ou menor grau o vício do personalismo. Alguns mais, outros menos. E talvez a atenção nossa, né, para esses vícios, né, é tão pequena, né, que a gente não se dá conta. Então, assim, como a Mona disse, a gente foca muitas vezes, eu não tenho vício nenhum, digamos assim, né? Muitas pessoas falam, eu não fumo, não bebo. Não bebo, eu não tenho outras situações mais complexas, né, de uso. Mas, acima de tudo, né, essa questão moral, digamos assim, se o nosso objetivo é esse desenvolvimento de virtudes, o principal é combater essas nossas más tendências. Essas são os nossos defeitos, né? Os nossos vícios que têm que ser combatidos. E aí que a gente, primeiramente, entende que se você consegue se reconhecer ainda com esses vícios, e todos nós temos, né? Por mais que a gente tente esconder isso, aí você começa a ter um olhar diferente,
né? Sobre a si mesmo. E sobre os outros. Né? Porque tu começa a entender que você não vai julgar pelaquilo que você ainda possui, né? Então, é algo que precisa da nossa atenção. Então, o Espiritismo fala muito da reforma íntima. Então, é justamente nesse combate, né, que a gente tem que buscar. Então, quando Jesus fala, né, e a gente pode interpretar por duas situações, né? Aquele nascer de novo, né? A gente pode encarar pelo lado da reencarnação, mas também pode encarar pelo lado do deixar para trás aquele homem velho. Você surgir de novo, né, para situações novas, combatendo esse homem velho que é cheio de vícios, cheio de situações que têm que ser melhoradas. E esse faz o sentido, digamos assim, da nossa escalada, né, da nossa caminhada evolutiva. Eu até na pesquisa que a gente faz sempre antes de vir ao ar, né? Porque nesse programa a gente não senta aqui e começa a vir a brotar isso da nossa mente, a gente se prepara. Então, algumas definições de vícios, né? Que nos situa exatamente nessa outra perspectiva, nessa outra, não só o vício, aquele que nós identificamos com o cigarro, com a bebida, com as drogas. Então, passeando pelas fontes espíritas, algumas definições. Vício. Uma definição bem simples. É uma imperfeição. Tá? É uma disposição, uma tendência ao mal. Ou seja, é um vício de caráter, um vício de moralidade. Excessos que nos conduzem ao sofrimento. E aí é o ponto-chave, né? Porque todo o vício, seja moral, seja físico, ele nos conduz a alguma espécie de sofrimento. Seja ele emocional, seja psicológico. Exatamente. O vício físico, ele nos conduz a um sofrimento, às vezes pela falta daquela substância que nós nos acostumamos. Então, essa palavra ela é bem abrangente, né? E tem a ver com aquilo aquele comportamento que nós temos, não somente aquele comportamento ligado àqueles vícios clássicos, mas tudo aquilo que nós cultuamos e faz parte da personalidade. Porque, por exemplo, uma pessoa que tem o hábito da fofoca, né? Ela vai incorporar aquilo à própria personalidade dela. Lá vem a fulana, vamos mudar de assunto aqui, porque isso vai também nos prejudicando, né? Não somente de forma íntima, mas também a visão que as pessoas passam a ter de nós, porque nós transportamos isso para a nossa própria personalidade. Isso que tu falaste já é muito importante. Por quê? Todo vício, e aqui vamos falar de todos os vícios, por que a gente tem? Porque e deixando claro, todos nós temos. Todos temos. Não é porque nós estamos aqui debatendo. Todos temos vício. Ele nos causa algum tipo de sensação boa. Mesmo quando eu faço fofoca, por exemplo, a maledicência, naquela pessoa que é maledicente, ela vai causar uma sensação boa, aquela vontade de falar. A cólera, eu tenho a cólera, mas estimula o poder, eu mando. Todo vício, ele causa uma dependência, ele traz uma sensação boa. Sim. No momento. Sim. Depois, a gente se dá conta e traz as dores. O vício físico, claro que nós vamos ter toda aquela parte neurológica que vai criar uma via dependente, né, de dopamina. Então, o cérebro vai dizer que quer mais, porque... Né? Então, todo vício ele vai nos trazer no momento uma sensação boa. Ele nos coloca numa rota perigosa. E depois, exatamente. Então, vamos aqui registrar o bom dia daquelas pessoas que nos acompanham aqui pelo Facebook e retribuir aí as boas energias que estão nos passando aqui. O Marcos Zanetti, a Edna Benvenuti, o Marcos Paz, Graciela Vial, a Ana Maria Tomazini, Roberto Alves Vieira, Ademir Perim, Edith Bordim, Rosana Moura, Salete Pezenato, Mosinga Simon, Sônia Concato, Andréa Lopes, Marley Pontes, Jair Bonetti, Ricardo Compagnoni, Silvio Carlos Breda, a Carla Boger Neto, o Idair Matana Pacheco e outras pessoas aqui, muitos comentários na nossa live, a gente não consegue registrar todos, mas se sintam todos aí abraçados e nós estamos aqui agradecidos por ter a companhia de vocês nesse programa, como em todos os sábados. E avançando um pouco mais, Rafa, nós falamos aí da dificuldade, né, de identificar
Para variar, a gente sempre enxerga o outro, não nos enxerga quando a situação é negativa. Por que é tão difícil observar os nossos vícios e é tão fácil descartar o vício do outro? Como disse Jesus, né? Como é que a gente não enxerga? A gente enxerga um cisco no olho do outro, mas não enxerga uma trave sobre a nossa. Então é justamente esse nosso lado, digamos assim, podemos até destacar que esse eu que a Mona fala, ele tem uma característica que vem do nosso ego, né? E esse nosso ego, de certa forma, que tem as questões positivas que fez com que a gente, na questão evolutiva, fosse importante, mas chega-se um ponto que ele já começa a nos prejudicar, né? Que é essa questão do interesse pessoal, né? Que é, digamos assim, esse nosso ego, esse lado mais hoje, atual, mais imperfeito, digamos assim, que vê muito mais essa questão imediata, mais do caráter mais, digamos assim, de paixões ainda inferiores. Então, que acaba sendo o oposto do nosso lado espiritual, ou seja, do ser espiritual, né, que até a Joana de Ângeles e Divaldo lá tem, né, que é a questão do self, né, que é o que nos direciona para a nossa essência, que é a da imortalidade do ser espiritual. Então é justamente esse ego que faz com que ele acabe usando de algumas ferramentas, que é uma delas, a questão da projeção, que você projeta no outro aquilo que muitas vezes você tem. E ele, de certa forma, faz com que você não enxergue a si mesmo. Então ele usa dessa característica, no caso, escondendo a si mesmo e sendo apontando muito mais os outros. Se apontar o erro nos outros. Então ele tira o foco de nós mesmos. Então é muito mais fácil você apontar o defeito dos outros do que ter esse olhar para si mesmo. Então tudo que envolva e todo o movimento que faz, que nem é o que a gente aprende dentro do Espiritismo, e tantas vertentes que falam do autoconhecimento, de você se conhecer, como a gente estava falando aqui, faz com que a gente comece a entender, né, que os nossos defeitos são os defeitos também dos que estão ao nosso redor. Então, se nós estamos nesse estágio evolutivo que todos temos essas características, essas imperfeições, que adianta eu ficar julgando, que adianta eu ficar apontando o defeito do outro, né? Se muitas vezes aquilo está dentro de mim. Então, se eu começo a inverter essa situação, de começar a olhar os meus defeitos e esquecer do outro, já é um grande passo, né? Então, o que a gente deve fazer, de fato, é buscar combater essas más tendências em nós mesmos, né? Então, quando a gente foca nisso aí, tenha certeza que a mudança só se dá individualmente, né? Ninguém vai fazer a mudança do outro. Então, eu tenho que cuidar de si, né? Da minha evolução. Uma das questões que nos desviam, que nos tiram do caminho de corrigir os próprios vícios, muitas vezes a gente vive de forma irrefletida, né? A gente vive o nosso dia a dia de forma automática. A gente tem os nossos compromissos, a gente tem as nossas obrigações e a gente esquece às vezes de reservar um tempo para refletir, para pensar nisso, né? Porque às vezes a pessoa está num ritmo tão frenético no dia a dia que ela não se permite nem alguns minutos, né, para refletir sobre o próprio dia, sobre a própria caminhada, sobre a própria jornada. E talvez esquece, né? Isso às vezes também é uma fuga, né? Exatamente. Não quero ir para dentro de mim. Eu quero continuar vivendo e esquecer. Isso emenda um compromisso. O autoconhecimento às vezes vai ser difícil, porque a gente vai descobrir que a gente não é quem a gente pensa que é. E às vezes é duro. Né? E isso é complicado, então a gente foge, já tem toda a razão. E a gente, né, vê nos dias atuais aí, né, muitas pessoas
buscam, e a gente sempre vai recomendar isso, né? Buscar a ciência, né? Então, quem faz terapia, quem faz, né, esse trabalho mais dentro da psicologia, as pessoas acabam vendo o quão e o quanto bem fazem, Sim. né, para elas, porque o profissional ali muitas vezes acaba direcionando para a pessoa. Ele vai te conduzindo. Ter esse caráter de fazer essa reflexão que o Jean comentou, porque a loucura do dia a dia, digamos assim, te envolve de certa forma que você geralmente não tem esse momento para pensar. E o vício em trabalhar, em estar ocupado, isso também é uma coisa Uma fuga. É uma fuga, Na né? busca pelo material, assim, freneticamente, né? Exatamente. Mona, nós conversamos, tu já deu um spoiler antes aí, né? Sobre essa questão dos vícios, né? Essa relação entre o vício e a sensação de bem-estar, ou seja, provavelmente a dificuldade que nós temos de nos livrar dos vícios é que de uma forma ou outra ele nos provoca uma sensação de prazer. A gente se compraz na prática do vício. Por que nós gostamos dos vícios? Então, a gente gosta dos vícios porque essa necessidade dessa sensação de prazer, né? A gente busca um vício porque geralmente ele vai nos causar alguma sensação de momento positiva. Mas depois a gente sabe que vem principalmente os vícios físicos, vamos dar um exemplo aí da droga. Ele vai causar aquela sensação boa, por exemplo, a cocaína. Faz toda aquela liberação... O próprio álcool é assim. O álcool, a droga, a comida. Como é que ele funciona no nosso corpo? Ele vai causar lá no nosso cérebro uma sensação positiva, porque vai liberar muita dopamina, mas muita mesmo. E depois, esse neurotransmissor vai cair lá embaixo e a gente tem aquela sensação de dor, de tristeza. Por isso que todo viciado em drogas físicas, ele tem aquela euforia e depois aquela depressão extrema, que é uma dor muito grande. E o cérebro o tempo todo dizendo, busca mais porque é bom, porque essa via registra isso. E ele tenta buscar a sensação inicial. Né? Exatamente. E isso ocorre também com os vícios morais, com os vícios físicos, só que de outra forma, mas causa uma sensação positiva. E aí eu busquei, né, lá no Livro dos Espíritos, a questão 645. Ó. Quando um homem se acha, de certo modo, mergulhado na atmosfera do vício, o mal não se lhe torna um arrastamento quase irresistível? E olha a resposta dos espíritos. Arrastamento, sim. Irresistível, não. Aí ele vai discorrer ali, né, que nós temos as condições que só basta a vontade. E a gente sabe que não é fácil, mas a gente tem que trabalhar isso, que arrastamento pode ser, mas irresistível não, que a gente tem todas as ferramentas para trabalhar e não ir atrás desse vício. Eu me lembro que o Haroldo disse que o vício é aquele cachorro bem lindo, grande, correndo atrás da gente, a gente tentando fugir, mas ao mesmo tempo querendo que nos pegue. Então é um trabalho bem difícil. Nenhum vício é fácil da gente se livrar. É um trabalho bem árduo, porque aquilo, ele nos dá uma sensação boa, que nem eu falei. Então, tudo que nos dá uma sensação boa, a gente busca. Um vício moral também, sim, às vezes se fazer de vítima é uma coisa muito boa, porque eu chamo a atenção das outras pessoas. E chamando a atenção, comprar o meu ego, não é verdade? Então, veja como é intrincado a gente trabalhar os vícios. Qualquer tipo de vício, físico, moral, emocional. Mas a gente tem todas as ferramentas. E talvez a principal seja a fé e acreditar e entender por que a gente age assim, né? Tentar trabalhar isso, viajar para dentro da gente e entender por que eu ajo dessa forma. E perceber que quando eu ajo dessa forma, no momento é bom, mas depois algo de ruim vai me acontecer. Um desentendimento, alguma coisa de ruim acontece, porque o vício, ele nunca ele traz uma coisa boa. Sempre o após vai ser uma coisa ruim, vai ser um problema, uma dificuldade, eu vou ter uma culpa, um arrependimento, e isso é muito ruim pra gente. Então, a gente faz aquilo e depois se culpa. Por que eu agi dessa forma? Por que eu fiz isso? E a culpa é pior. Então, ao invés de eu ter a culpa, eu começo a me perguntar o porquê.
Por que eu estou agindo assim? Por que eu faço isso? Por que depois eu me sinto desta forma? Eu não quero me sentir mais assim. Eu quero me sentir diferente. Então tá na hora, já é um start para mim começar a pensar e trabalhar e modificar. As primeiras vezes eu vou repetir o erro. Vou cair mas depois eu vou começar a perceber e ter mais atenção e tentar não repetir, até tirar esse hábito da minha vida. É uma tarefa difícil? É, mas todo mundo pode, que nem nos diz os espíritos. Então, a natureza, como diz a questão 716, ela traçou um limite necessário. Então, nós, como diz os espíritos, somos insaciáveis, por isso que a gente busca o vício, por esse prazer. Isso. Eu até queria introduzir aqui uma questão aqui da nossa ouvinte, a Sônia Concato, que ela fala o seguinte, ó, podemos já, nessa discussão dessa questão. Vícios morais, acredito que com a busca do conhecimento do eu e suas consequências, há uma busca de mudança. Mas o vício na drogadição, há interferência de espíritos para que piore a situação? Ou seja, ela está perguntando aqui da influência espiritual nesses vícios mais físicos. É uma porta aberta, né? Todos os vícios nós vamos ter companhias. Todos. Tanto até os morais, né? Todos. Até os morais. Uhum. Exatamente. A Mona Lisa estava falando aqui, eu estava imaginando, por exemplo, a pessoa que tem o vício do álcool, ela procura aquele ambiente em que se consome o álcool. Tanto tem até aquela piada, né, que o pessoal fala que parece que a cerveja de casa não tem o mesmo gosto da cerveja do bar. Mas é por quê? É porque a pessoa cria aquele ambiente, aquelas companhias, né? Sim. E aquilo situa ela numa zona de prazer. Uma sintonia que tu vai agariando irmãos. E aquelas pessoas que se reúnem ali, às vezes até mesmo num ritual, no dia certo, numa hora certa para beber, e até que aquilo se torna um vício, vai ter nas companhias, né? Paulo já dizia que a gente é cercado por uma nuvem. Mas o que a gente tem que entender também é assim, nós proporcionamos isso. Né? Abrimos a porta. Nós somos, digamos assim, os vulneráveis a que ocorram essa situação. Então, assim, quem busca, às vezes, o prazer momentâneo, imediato, né, a situação em que ela está proporcionando que haja aquela influência espiritual. Está abrindo uma brecha. Então, assim, há uma tendência. Então, todo vício é algo que existe ainda dentro de nós. Né? Como a pergunta da Mona foi feita ali. Né? Tá dentro da pessoa aquilo ali. E é esse combate, talvez, digamos assim, como a gente falou, se não é adquirido nessa existência, vem de uma anterior, porque trouxe aquela tendência, talvez, de vencer aquele vício, aquela situação. Então, como uma prova, era a questão de resistir àquilo. Exatamente. Então, muitas vezes, a gente tem que entender que muitos caem, né? E essa influência potencializa todo aquele dia a dia, né? E é como diz a questão 909 do Livro dos Espíritos. O homem sempre poderia vencer as suas más tendências mediante seus próprios esforços? Kardec pergunta aos Espíritos. Sim, e às vezes com pouco esforço. Olha como a gente se compraz naquele vício. O que lhe falta é a vontade. E como são poucos os que se esforçam entre vós. Então é uma das perguntas mais impactantes assim do Livro dos Espíritos, né? Com pouco esforço. Então, respondendo a nossa amiga, né, Rafa, todos os vícios, todos, morais, emocionais, a gente vai ter companhia. Por quê? Conforme a gente vibra, conforme a gente age, a gente vai ganhando amigos espirituais. Então, nas drogas, no álcool, na cólera, a gente vai atrair aqueles irmãos que gostam de confusão, de briga. Na maledicência, aqueles irmãos que gostam de falar dos outros. A gente vai ter essas companhias. Porque a gente tem que entender que esses espíritos, né, esses que estão do lado de lá, eles não estão ali para muitas vezes prejudicar as pessoas, né? Eles se alimentam daquela sensação. Eles não têm mais o corpo físico, digamos assim, para, no caso, se saciarem daquele prazer. Então, eles se alimentam daqueles que estão sendo usuário ou da questão física ou moral daquela situação. Então, a sensação que a pessoa está tendo, aquele momento de prazer ali, o espírito está absorvendo aqueles fluidos, né, para poder também se alimentar daquela sensação, daquele prazer. A influência espiritual é uma constante na nossa vida.
E os espíritos não estão conosco só nesses momentos aí em que a gente aponta os vícios. Sempre que nós nos predispomos a fazer algo bom, Também. nós nos dispomos a ajudar, até mesmo a nos melhorar, a fazer algo em prol do próximo, nós vamos também ter as companhias espirituais, e aí nós vamos experimentar aqueles amigos espirituais que estão interessados na nossa evolução, na nossa caminhada. Ao passo que nos vícios nós vamos encontrar não propriamente espíritos que querem nos prejudicar diretamente. Claro que nós temos os casos dos obsessores, que é uma outra temática, mas muitas vezes naquele ambiente de vício, de culto ao vício, nós temos ali espíritos que se ligam e que estão sintonizados pela via do vício, ou seja, eles se interessam pelo vício, eles não querem nos prejudicar, mas eles estão naquele ambiente atraídos pela questão do vício que é cultuada naquele ambiente. E por quê, né, Gê? Porque quando encarnados, talvez gostassem disso. Então, a gente, quando desencarna, a gente só deixa o corpo. O espírito continua igual, ele vai buscar o que lhe causava prazer, as mesmas coisas que ele gostava. Por isso que a nossa transformação, né, ela mais cedo ou mais tarde, ela vai ter que acontecer. Se a gente vai ter que lidar com essas dificuldades, desses enfrentamentos, desses vícios, ou aqui como encarnado, ou depois no plano espiritual desencarnado, ou numa próxima encarnação. Então, assim, de uma hora para outra a gente vai ter que fazer. Não tem que fugir, né, Rafa? Não tem como fugir. Uma analogia que a gente faz por exemplo, o meu destino. Vamos imaginar que a nosso objetivo espiritual, vamos pegar a geografia como exemplo. Vamos imaginar que o nosso destino espiritual é chegar em Florianópolis. Tá? Eu vou chegar em Florianópolis e pegar o caminho correto. Se eu pegar o caminho contrário e me afastar cada vez mais desse ponto, pegar, por exemplo, aqui o caminho da Argentina. Vamos imaginar. A minha volta, quanto mais eu andar pelo sentido errado, mais penosa e mais complicada vai ser a volta. Então, o que acontece na nossa vida física e também o que a gente coleciona aí da literatura espiritual, especialmente as obras de André Luiz, é que quanto mais tempo a gente se afastar e negar a necessidade que nós temos de nos reformar, nós estamos cavando, nós estamos indo no destino oposto. E fazer a volta é muito mais complicado, é muito mais penoso. Então, quanto antes a gente tomar a resolução de se melhorar, a nossa caminhada espiritual vai se tornar mais breve. Mas, é claro, isso é bastante complicado, muito íntimo de cada um. De cada um. Então, prosseguindo aqui, agora são 10 minutos faltam 10 minutos para as 8 da manhã. Rafa, os vícios eles nos prejudicam a jornada evolutiva, evidentemente, como nós já estamos falando aqui. Mas nós podemos destacar alguns que são mais difíceis de trabalhar e que retardam mais a nossa caminhada terrena. É justamente aquilo que a gente estava comentando, né? Todos eles vão nos atrasar, todos eles vão retardar, ou digamos assim, a nossa trajetória evolutiva. Né? Então, o Gia deu um exemplo muito bom. Né? Se a gente tem que chegar lá, na frente, em Florianópolis, não adianta a gente ir lá por Dionísio Cerqueira. Que nós vamos ter. Então, o que está acontecendo? Os vícios estão travando esse nosso avanço. Então, assim, esse enfrentamento, né? Então, vamos dizer assim, mesmo a questão, a gente pode dizer já de cara, se hoje eu tenho que parar de beber, se hoje eu tenho que parar de fumar, ou se eu vou dizer assim, não, eu vou continuar assim, uma hora ou outra tu vai ter que enfrentar. Seja aqui ou seja depois. Fácil não é, mas... eu vou ter que fazer, eu vou ter que dispor dessa vontade, né? Para eu poder, na verdade, deixar aquele vício, né? E isso só retarda. Então, assim, ele, na verdade, nos proporciona, de certa forma, uma liberdade momentânea, mas é como eu já disse no começo, é uma escravidão. O vício é um cárcere que está te travando em tudo. Então eu tenho que fazer esse enfrentamento. E todos eles são difíceis, né? Todos têm as suas particularidades, né? E tem que haver esse enfrentamento, mais cedo ou mais tarde, né? Os vícios físicos, acredito eu que seja muito difícil, porque o nosso cérebro, ele se acostuma com aquela via quimicamente, exatamente. Então, por isso que a gente diz que não há cura, há tratamento. A gente consegue conter, trabalhar
dando para o cérebro, através de medicação, outras vias. Porque funciona assim os vícios físicos. Eu, por exemplo, Mona Lisa, tenho prazer em olhar o sol, andar na rua. Aquilo me causa uma liberação de dopamina. É legal, é um equilíbrio. A partir do momento que eu começo a usar uma substância química, que vai aumentar muito a minha dopamina, o meu cérebro registra que aquilo lá é muito melhor do que olhar o sol, que andar na rua, que é mais prazeroso. E essa via fica registrada. Então, há um conflito dentro de mim, no meu cérebro, entre a razão e a emoção, dizendo, vai, faz que é legal. E eu tenho que substituir E isso. eu tenho que substituir. Então, a medicação tenta substituir de alguma forma isso. Já os vícios morais também têm essa via positiva. Só que é um pouco mais intrincado. Por quê? Porque eu tenho que descobrir aquilo e trabalhar, focar de outra forma. Então, os espíritos nos dizem que a gente tem como vencer o vício amando. Que o amor é a via principal que vai trazer um grande prazer e uma grande sensação no ser, fazendo bem, amando. Só que a gente ainda não aprendeu a amar corretamente e nem trabalhar essa caridade. Porque às vezes a gente trabalha a caridade, mas já com o olho lá no que vai me beneficiar, né? Então, essa seria a nossa grande ferramenta, aprender a amar como Jesus amou. Andar como Jesus andou aqui pela Terra, né? Sem ter esse apego material. Esse seria é o nosso grande remédio, é o nosso grande medicamento para a nossa cura. E o nosso objetivo, eu acho que assim, ó, todos nós temos que ter um objetivo existencial. Então, muitos dos vícios, nos dois sentidos, morais ou físicos, quando você não tem esse objetivo existencial, você acaba se desviando, né? E o objetivo que o próprio Espiritismo nos apresenta, e é esse caminho espiritual que o Gia comentou, quando a gente tem muito bem aquilo, que a gente tem esse desenvolvimento de virtude e a busca de combater esses nossos vícios, essas nossas más tendências, ele já começa a sair um pouco do foco imediato, né? Do material do dia a dia, que tem toda a sua importância. Mas a gente é mais que isso, né? Então, quando a gente consegue ter essa noção que aquilo que a gente vai desenvolver aqui, digamos assim, materialmente, e o próprio nosso corpo vai ficar aqui, então, o que eu estou, de fato, cultivando em mim mesmo que eu vou levar para a minha eternidade? Esses vícios eu vou levar. Sim. Então, será que eu já não posso estar combatendo isso? Então é algo que eu tenho que raciocinar, porque aquilo que está na essência e os vícios, né, essa questão química das sensações, eu vou levar para existências futuras. Totalmente. Então eu tenho que combater. Então mais cedo ou mais tarde eu vou ter que fazer essa reforma, esse autoencontro e me conhecer para que eu possa também caminhar e evoluir. E é uma questão bem importante. Esses dias me perguntaram assim, o Espiritismo condena o vício? Não, o Espiritismo não condena o vício. O Espiritismo, os espíritos devem olhar para a gente e dizer assim, pensar assim, na minha cabeça. Mas de novo, Rafa, tu caiu na droga, de novo, tu já fez isso lá em 1800 e pouco, depois de novo, mas de novo, né? De novo você está bebendo. Né? Eles olham para a gente com aquela caridade, com aquele amor. Eles sabem que nós vamos errar novamente. Então, o Espiritismo não condena. Ele sabe que a gente é um ser imperfeito e que vai caindo, mas que um dia vai ascender, que vai se libertar disso. E é a palavra de Paulo, né? Paulo diz que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então ele já tinha já separava um pouquinho as coisas, né? Tudo podia, mas nem tudo convém. Eu queria. Uhum. Um obstáculo grande para que a gente possa se melhorar como um todo, não somente se livrar dos vícios que nós estamos falando, é o orgulho, né? Ou seja, a pessoa ela não enxerga motivos sequer para se analisar, ou seja, para verificar em si onde ela está errando. Então o orgulho ele é um companheiro cruel que tira o foco, ou tira a nossa atenção sobre nós mesmos, ou seja, eu tenho que melhorar, mas para melhorar eu tenho que ter consciência de que eu tenho que melhorar. E tendo consciência de que eu tenho que melhorar, eu tenho que me dar ao trabalho de me analisar, de fazer aquela análise ao final do dia, aonde eu errei, aonde eu posso ter me equivocado
com o próximo. E a pessoa que é orgulhosa, ela não vê nenhum motivo. Ela acha que tá bom, né, já? Tá tudo bem. Ela olha para si, não, é isso aí mesmo. Eu sou assim. Não tenho por que melhorar, não tenho um motivo. Não tem uma razão pela que me leve, é racional, pelo menos do ponto de vista orgulhoso, a olhar para dentro de mim mesmo e buscar uma melhora. Então, isso também, no campo, quando a gente está falando dos vícios mais, um entrave, mais perigosos, é um entrave. Porque, por exemplo, por que eu vou abrir mão daquela reunião semanal que eu tenho e aí a gente, né, se dá todo tipo de liberdade, a gente consome todo tipo de substância, se aquilo me faz bem. Se eu sou feliz, se eu sou alegre. Exato, se aquilo me traz uma sensação boa. Por quê? Então, é um entrave problema, um entrave na nossa caminhada evolutiva. Por isso que a humildade ela nos aproxima tanto, né, do caminho que nos leva à melhoria. E a gente vê a dificuldade, né, da nossa sociedade, né, digamos assim, das facilidades e tentações que tem. Então você dizer não para aquilo, né, dizer não para muitos convites, principalmente, né, dos vícios físicos, né? Eles são constantes e são muitos. E às vezes a gente até é constrangido, digamos assim, por você não, às vezes, por não fazer parte daquele grupo, pertencer àquele grupo. Então isso também é algo que a gente tem que entender, que é normal e é um enfrentamento. Então às vezes você numa roda de amigos onde você não consome, digamos assim, o álcool, às vezes você digamos assim, é o estranho da situação, é o diferente. É o motivo da chacota, É isso aí. Você é quadrado. E hoje a gente pode falar também de um vício muito importante, que é o vício tecnológico, né? Uma pesquisa feita no início do ano nos Estados Unidos, acho que foi em Harvard, entre 14 anos e 20 e poucos anos, o cérebro das crianças que permanecem nas redes sociais, na internet, no YouTube, mais de 14 minutos, foi constatado que fica lesões igual a um cérebro, uma parte dos viciados em cocaína. E pela primeira vez, os testes de QI não foram acima, foram negativos. Então, eles constataram que nós estamos ficando, não é burros, mas menos inteligentes. Por quê? Porque a rede social, ela limita conexões e a pessoa libera dopamina da mesma forma que um viciado em cocaína. Então, a gente está lesando as nossas crianças, lesando o cérebro das nossas crianças. Então, daqui 10 anos, vamos ver o que toda essa tecnologia, tudo isso que a gente ainda não tem condições e nem estrutura para usar adequadamente, vai acontecer. Então, gente, antes da gente encaminhar o recado do nosso patrocinador, vamos registrar mais uma vez os nossos ouvintes que estão aqui interagindo conosco. Vamos retribuir aqui o bom dia do Marcos Zanetti, da Graciela Vial, o Marco Antônio Paz, a Sandra Moraes, a Glodete Sosnoski, a Rosângela Camargo, a Sônia Concato, já falamos aqui da pergunta dela, inclusive, Roberto Alves Vieira, que tem um bom dia iluminado a todos, Reni Moreto Lise, Dari Stefanello, Idacir Andrigue, Lourdes Mascarello, Ana Loss. Então, enfim, agradecemos todos por estarem conosco nessa manhã, nos darem aí a sua atenção e a sua audiência. E antes de encaminharmos aí a parte final do nosso programa, vamos ouvir mais uma vez o recado do nosso patrocinador, Palmar Impermeabilizações. A Palmar Impermeabilizações atua há 29 anos no ramo da construção civil, se consolidando como a principal empresa de impermeabilização, buscando sempre as melhores soluções para atender os clientes, com materiais de alto desempenho e mão de obra totalmente qualificada, o que é confirmado pelo tempo de atuação. Se você busca o que há de melhor em tecnologia e aplicação em impermeabilização em sua obra, entre em contato pelo fone 98432-2845 ou acesse @Palmar Impermeabilizações. Então, muito obrigado ao nosso patrocinador, Palmar Impermeabilizações. Estamos falando, então, aqui no nosso programa Hora Espírita de hoje sobre vícios, né? Então, falamos aí bastante tempo sobre os vícios físicos, os vícios emocionais, os vícios morais, os vícios do personalismo que acabam incrustando na nossa personalidade. E nos encaminhando para o final,
Aqui, o que nós poderíamos falar sobre a liberdade, ou seja, como nós nos libertamos desses vícios, né? O que os espíritos nos aconselham? Como o espiritismo nos ajuda a esclarecer essa questão? Qual a melhor forma de trabalhar os vícios e como nós podemos aí transmitir esse recado para a nossa audiência, né? Já falamos um pouco sobre isso, mas podemos dar uma pincelada final agora. Bem, não tem outro jeito a não ser viajar para dentro da gente. Sempre digo, há uma viagem que nós, em algum momento da nossa existência, seja essa, seja outra, seja lá no plano espiritual, nós vamos ter que viajar para dentro da gente. Nós vamos ter que mergulhar dentro de nós mesmos. Perder o medo, né? Perder o medo e que não estaremos sós. Mas vamos à questão clássica do Livro dos Espíritos 919. Qual o meio prático e mais eficaz para se melhorar nessa vida e resistir ao arrastamento do mal? Todo mundo sabe a questão de cor. Um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. E quando a gente lê a resposta na seguinte, 919, de Santo Agostinho, é incrível, porque ele diz assim, perguntai isto. Se aprovesse Deus chamar nesse momento a entrar no mundo dos espíritos, onde nada é oculto, teria eu de temer o olhar de alguém? Examinai o que pudesses ter feito contra Deus, depois contra o próximo e, por fim, contra vós mesmos. Então, os vícios a gente faz contra a gente mesmo. A gente se boicota. A gente vai se boicotando na caminhada evolutiva. Então, é o momento agora, para muitos, despertar. Está no momento da gente perguntar por que eu acho assim, fazer essa viagem, mapear o que a gente tem de errado. E é claro, Santo Agostinho dizia que toda noite, ao deitar, ele analisava diariamente o que ele tinha feito de certo, de errado. Perguntava a si mesmo, o que eu poderia ter feito melhor, se eu prejudiquei alguém, se eu tinha me prejudicado alguém, e ia mapeando. E foi assim que ele se trabalhou e mapeou o que tinha. E é o nosso remédio, é o nosso caminho. É a gente se conhecer, e a gente tem que se conhecer, e se conhecer é meditar, é pensar, é analisar como a gente age, como a gente pensa, como a gente sente, e entendendo que isso me faz bem, isso me faz mal, e o que me faz mal, e tentando riscar da nossa existência. É fácil? Não é. É um trabalho arduoso, mas a gente tem todas as condições de fazer isso. Confiando que a gente não está só, porque quando a gente quer melhorar, quando a gente quer se transformar, o nosso anjo da guarda, os nossos amigos espirituais, eles investem na gente, eles nos ajudam, eles nos intuem. Então, confiar na providência divina. Mas eles fazem a parte deles, a gente tem que fazer a nossa. E a nossa é nos autoanalisar. Não tem outro caminho. Aprender a ter paciência, aprender a ter tolerância, a entender que a gente é um ser imperfeito e que erra e que tem vícios e dificuldades, mas que a gente pode sim melhorar e crescer e sair dessa vida muito melhor do que a gente entrou. E acima de tudo a gente tem que entender que essa proteção, quando a gente se predispõe a melhorar, a dar esse passo, está atuando, né? Então assim, a prece, né, que faz essa conexão, que nos dá essa ligação, né? Às vezes a busca, nós aqui dentro do Espiritismo, por uma casa espírita ou um templo religioso, buscar uma terapia, buscar o auxílio médico, aquilo que for possível para você se tratar, alcance, né? Para você tratar tanto dos riscos dos vícios físicos, né, que são, digamos assim, os mais materiais, mais visíveis muitas vezes, mas também dar atenção a essa questão moral, né, desses vícios morais que a Mona tão bem explicou. Conhece-te a ti mesmo, essa questão desse autoencontro, desse autoconhecimento, para a gente poder identificar, começar a se observar aquilo que a gente está fazendo no dia a dia, né? Porque a gente se vê aqueles pontinhos que a gente já está, às vezes, tropeçando, já é um grande passo, né? Porque quando às vezes a gente faz sempre no automático, como o Gia comentou aqui no começo, e a gente começar a perceber que a gente está fazendo e está despertando, aquilo não foi legal, já é um passo. Porque antes eu fazia no automático e continuava. Já estou percebendo. Então, quando eu estou percebendo que aquela minha atitude não foi legal, já é um grande passo. Então, é por aí, né? O auxílio está sempre presente. Basta cada um de nós acessar a isso. E
lembrando que essa jornada ela pode ser às vezes solitária, né? As pessoas que nos acompanham na nossa existência, algumas amizades que nós desenvolvemos, quando nós tomamos a decisão de melhorar, é natural que algumas pessoas não nos acompanhem, não concordem com a nossa atitude, mas nós temos o compromisso com nós mesmos, né? Cada um tem o seu momento de despertar e momento em que no íntimo se toma a resolução de melhorar. E até o momento em que nós começamos a ver a realidade da vida de uma outra forma, né? Saímos do automático do dia a dia e passamos a ver que nós temos necessidades a mais além do material. Ou seja, né? Às vezes a gente vê até as pessoas, alguns buscando o sagrado, buscando uma conexão com um movimento religioso, mas movidas às vezes até por interesse pessoal, né? Sim. Muitas pessoas que entram em fileiras religiosas esperando prosperar financeiramente, quando na verdade a prosperidade que Jesus nos prometeu, se nós agíssemos o bem, é a prosperidade espiritual. É estarmos bem conosco mesmo e principalmente, né, quando nós estamos bem, quando nós estamos nos agigantando, entre aspas, espiritualmente, nós conseguimos ajudar aqueles que estão ao nosso redor. E essa ajuda, essa capacidade de ajudar, né, de sair de nós mesmos, de sair do personalismo, olhar o sofrimento ao nosso redor e de repente ajudar com alguma coisa, é aquilo que mais nos habilita perante Deus, perante a nossa caminhada. E quando nós estamos envolvidos nos vícios, dominados pelos vícios, nós ficamos aí privados, às vezes até mesmo, de poder ajudar o semelhante. Nós é que precisamos de ajuda. Ou de perceber o semelhante, porque o primeiro passo para ajudar alguém é perceber que alguém está em sofrimento. E nós perdemos a própria capacidade essa sensibilidade quando nós nos deixamos levar aí pelos vícios materiais ou pela vida mundana. Às vezes a tecnologia, como nós falamos, né? Aqueles momentos que nós devemos ter conosco mesmo, nós às vezes desperdiçamos, né? Checando redes sociais ou simplesmente vendo mais e mais a vida dos outros, conteúdo digital. Então é um desafio muito grande, né? Nos dias atuais, você perceber a necessidade que nós temos de cuidar de nós mesmos, de olhar para dentro de nós mesmos. Mas enfim, meus amigos, são 8h09 da manhã. Semana que vem já voltamos ao horário original, não teremos mais o horário político, então estaremos aqui das 7 às 8 da manhã, tratando de outro tema, sempre ligado ao Espiritismo. Nós vamos nos despedindo então, desejamos aqui um excelente final de semana à nossa audiência, um grande abraço a todos. O nosso agradecimento à Rádio Chapecó por permitir que nós façamos esse programa já há vários anos aqui. E um bom dia, um excelente fim de semana, Mona Lisa. Obrigada a todos, Rafa, Jean, e a todos que um ótimo final de semana. Meu amigo Rafael. Um ótimo final de semana a todos aí. E até a próxima semana. Hora Espírita.